Tu és o nosso pastor, e sendo assim, nós precisamos descansar em saber que nada nos falta. Tu nos dás o descanso nos campinas verdejantes. Tu enches a nossa alma com a suficiência de Jesus. E Tu nos falas pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Daniel, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 16 a 23. Não vamos pegar todo o texto do capítulo 2 hoje. A gente vai só ver o versículo 16 até o verso 23. Foi Daniel ter com o rei, lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel, ele é um profeta, Jesus disse, o profeta Daniel. O seu livro é um livro de profecia, onde Deus usou um rei pagão para receber uma revelação. Só que este rei não tinha a condição de interpretá-lo. E Deus toma um dos seus instrumentos e usa para interpretar o que iria acontecer desde o ano 600 e pouco antes de Cristo, até o advento do Senhor Jesus e o estabelecimento do reino milenar sobre a terra. Então, é um período enorme. Agora, Daniel, quando ele percebeu a decisão do rei, que era drástica,
que o rei disse: se vocês não interpretarem para mim o que é que eu sonhei, aos feiticeiros, aos caldeus, eu vou mandar matar vocês todos. Então a notícia chegou a Daniel, e ele então procura o rei e pede um tempo para intercessão. E nós estamos tentando aqui dar a conotação desta importância do que é a intercessão. Domingo passado nós demos uma abordagem de que oração não nos capacita a fazer uma obra maior para Deus. A oração já é a maior obra de Deus, por Deus e para Deus, feita na vida dos filhos de Deus. A maior obra de Deus feita na vida de um pecador é a regeneração. A maior obra de Deus na vida de um pecador é a regeneração. É tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É tirar Adão e colocar Jesus. Esta é a maior obra de Deus na vida de um pecador. É um novo nascimento. É Deus crucificar o nosso velho homem em Cristo e nos ressuscitar em Cristo para nos dar uma nova vida. Esta é a maior obra de Deus na vida de um pecador. A maior obra de Deus, maior coisa que um filho de Deus, agora filho de Deus, pode fazer para seu pai é adorar a Deus. O pastor Humberto orou que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para adorar em espírito, nós precisamos ser feitos espíritos, porque o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. E o que nasceu da carne não foi carne, é carne. E o que nasceu do Espírito não será espírito, é espírito. E nós temos uma natureza terrena e uma nova natureza espiritual convivendo juntamente. Então, a maior obra de Deus na vida de um pecador é a regeneração. A maior obra, ou a maior coisa que um filho de Deus pode prestar a seu pai é adorar. E a maior coisa que o filho pode fazer para a obra do seu pai, é orar sob o cuidado e o poder do Espírito Santo. Por quê? Nós não sabemos orar. Os discípulos de Jesus disseram para ele: ensina-nos a orar, assim como João. E os fariseus também ensinaram os seus discípulos: ensina-nos a orar. Eu não sei orar. Eu devo dizer para vocês que é uma coisa que eu estou na escola do Senhor. Eu tenho clamado a Ele. Porque orar não é simplesmente balbuciar palavras. É estar na presença de Deus. Ter a consciência. Eu acho que até é uma coisa mais significativa do que simples consciência. Mas a conscienciosidade, essa palavra nós não temos em português, mas temos em inglês. Consciousness. Um estado de estar na presença de Deus, porque é isso que Paulo diz: orai
sem cessar. Então, Daniel, ele percebe que ele não pode, que ele não tem capacidade para interpretar o sonho do rei. E ele pede ao rei um tempo e se reúne com os seus amigos para fazer uma reunião de oração. No versículo, vamos voltar aqui para o versículo 17. Versículo 17, ele vai dizer uma coisa interessante. Então Daniel foi para casa e fez saber a Ananias, a Misael e a Azarias, os seus companheiros. Essa palavra é muito boa. Eu gosto dessa palavra, que não é camarada, não é correligionário, não é companheiro, que significa aquele que come pão junto. E nós temos um pão que desceu do céu que nos alimenta. Esse pão que desceu do céu e nos alimenta é Cristo. Ele disse, não foi Moisés que deu a vocês. E no versículo seguinte, no versículo 18, diz, para que pedissem? Essa palavra pedissem é muito importante. Ela é uma palavra aramaica, que tem um sentido muito forte. Para que clamasse por misericórdia. A necessidade básica era a misericórdia ao Deus do céu, porque existe um Deus deste mundo, que cega o entendimento dos incrédulos. Ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, quando a gente está num aperto, nós devemos chegar diante do Senhor, do trono da graça. Daniel estava confiante de que Deus iria responder à sua oração. Porque a gente sabe, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer. Ele vai fazer tudo. Ele vai mover céus e terra para resolver os problemas. Existem dois tipos de oração. E a oração é a coisa mais difícil que existe na face da terra. É tão difícil que você acha muito pouca gente que ora. É dificílimo orar. Existe a oração individual e existe a oração coletiva. A pessoa que ora encontra-se na terceira dimensão. E a pessoa a quem você se dirige encontra-se invisível, numa outra dimensão. E existe o risco de você orar para você mesmo. Porque o fariseu, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Como Deus está numa outra dimensão que não a que nós estamos, porque se eu me dirijo aqui para vocês, eu vejo vocês, eu posso pedir uma coisa para vocês. Por isso que se criaram os santos, as imagens, para ser intercessor, porque você estava vendo. É difícil você ir para o plano do espiritual, porque onde está a presença do Senhor? Por isso que só o espiritual pode orar. O homem natural não ora. Ele pode fazer rezas, mas não oração. Ele pode fazer
ladainhas, não oração. Porque com quem eu estou falando? Eu tenho consciência de que Deus está presente. Há um problema de conexão entre o material e o espiritual, que só a fé, e a fé não é nossa. A fé é um dom de Deus. Ela é um atributo divino e não humano, que nós não podemos mensurar. Muitas pessoas confundem fé com pensamento positivo. E não são as palavras em si que dão sentido à oração, mas o coração. Deus escuta o coração. É muito interessante. Tem um irmão aqui que está hoje aqui, tem uma filhinha de 5 anos? 4 ou 5? 5, 4? 4 anos. Domingo passado, são coisas assim, ele foi buscá-la ali na classe, e ela estava com uma bíbliazinha. E na Bíblia dela, aquelas bíbliazinhas de criança, estava: Pai, ouve a nossa oração. Senhor, ouve a nossa oração. E ele chegou para ela e disse: o que é isso? Ela disse: é a palavra de Deus. E o que quer dizer isso aqui? Senhor, ouve a nossa oração. Ele colocou ela no carrinho e foram para casa. Quando ela sentou no carro, ele disse: Senhor, ouve a nossa oração. Ela disse. Ele disse: o que você quer orar? Ela disse: Papai do céu, dá um carro novo para o papai. E ele disse: amém. A mãe, amém. Mas foi tão interessante. São esses detalhes que a gente... na segunda-feira de manhã, uma pessoa liga para ele e diz assim: olha, eu tenho um carro aqui do jeito que você quer. E Deus já tinha providenciado o recurso. E aí ele chegou depois do almoço e disse para a filha, não vou dizer o nome que é para não... Filha, Papai do céu respondeu a sua oração. Deus nos deu a condição de comprar o carro. Ela saiu feliz e foi com ele e pronto. Ela agora já tomou força. E aí fez uma outra oração: Papai do céu, dá uma casa nova para o papai. Vocês não brinquem com criança. Jesus disse que na vida espiritual, nós crescemos para baixo. Na vida, o que nasceu da carne, ele cresce para cima. A pessoa, quanto mais independente, mais madura na carne. Quanto mais você é independente, mais você é maduro. Agora, na vida espiritual, quanto mais você é dependente, mais maduro você é. Na vida espiritual é o inverso da vida material. O que nasceu da carne é carne, e quanto mais independente é o sujeito, mais autônomo, mais dono do seu nariz, mais... Aí, esse cara aqui é o tal. Na vida espiritual, você nasce de novo e despenca para o colo do seu pai, para se tornar um dependente totalmente dele. E esse processo educativo de Deus, ele é feito nesta comunhão de oração, de intimidade.
Oração é coisa muito difícil. Jesus procurou mostrar, esse texto que nós vamos ler aqui, uma parábola de Jesus sobre a oração que é extraordinária, que é Lucas capítulo 18, nós vamos ler os versos de 1 até 8. Jesus está contando a história de uma viúva, de uma mulher que tinha um problema e que ela ia pedir a um juiz. Ele faz essa comparação. Vamos lá. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar e sempre e nunca esmorecer. Essa versão, dever de orar, pode ser substituída pela necessidade de orar. Porque, na verdade, a palavra grega para este dei, a terceira pessoa do singular, dá a ideia de a grande necessidade que você tem de orar. Porque orar é para a vida espiritual, assim como o ar é para a vida do corpo. Eu não posso viver sem ar. E eu não posso viver sem a minha comunhão espiritual com meu Pai. Orar. Então, a necessidade, em vez de você ter um dever de orar sempre, nunca esmorecer, a necessidade de orar sempre, para nunca estar afadigado. Voltando, disse-lhe Jesus uma parábola sobre a grande necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Está vendo? A grande necessidade de orar sempre. E aí, vamos para o verso 3, vamos voltar agora só para dar umas ajustes de olhada no verso 3. Havia naquela cidade uma viúva. O que é um ser mais carente do que viúva naquele tempo? Olha, se viúva hoje é carente, eu estou olhando para um ali agora, se viúva hoje é carente, imagina naquele tempo que não tinha INSS. Não havia esses sistemas. E muitos dos filhos, sabe o que eles diziam? Corban. Sabe o que significa corban? Eles tinham que cuidar dos pais e da viúva, e eles, para não cuidarem, eles diziam assim: esse dinheiro que eu tenho aqui, eu vou dar para a oferta ao Senhor. E os pais ficavam passando necessidade. Eles diziam corban. Não vamos ajudar vocês. Às vezes por mágoas, porque pais erram e filho fica magoado contra pai, e viúva às vezes, mulher é mais sujeita a sufocar filho. E às vezes o filho fica zangado e diz assim: pois olha, eu deixo você morrer de fome lá. E a viúva sofria mais do que hoje em dia. Não tem ninguém mais carente do que viúva. E ela vinha a esse juiz dizendo, esse dizendo aqui é muito importante porque ela estava no gerúndio.
ela estava no presente contínuo, ela estava dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário, julga a minha causa contra o meu adversário, julga a minha causa contra o meu adversário. E ela vinha, aquele juiz não podia passar perto dela, que ela estava no pé do juiz. Verso 4. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois ele disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus. É verdade que eu não temo a Deus. É verdade que eu não tenho respeito para homem algum. E aí, todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a causa para que não suceda que venha me molestar. Ele não fez por causa da viúva. Ele fez para não ficar apoquentado. Eu vou resolver esse problema logo para essa mulher não parar de pegar no meu pé. Aí Jesus pega esta parábola e faz uma consideração, dizendo o seguinte: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Porque muitas vezes na oração Deus está trabalhando com a nossa fé. Nós temos a oração do Zacarias, quando ele era jovem. Ele pediu a Deus um filho. Ele era jovem. Ele e Ana. E a Ana era estéril. E ele pediu um filho. E demorou. E quando o anjo vem dizer para ele: você vai ser... Ele ficou tão perplexo, como ele diz: agora que eu estou velho, como você vai ter filho? Que ele ficou mudo. Ele não creu. Que às vezes Deus trabalha com a nossa fé anos. Para que nós tenhamos a confiança. Deus, eu tenho a minha velha amiga, que já morreu, Dona Melva Webb. Ela tinha 2 pares de joanetes enormes, que a fazia andar feito uma patinha. E ela tinha que andar nessa cidade de Londrina a pé, fazendo os seus trabalhos e evangelizando. E ela pediu a Deus: Senhor, cura-me dos meus joanetes. Naquele tempo não tinham essas cirurgias que facilitam tanto hoje. E Dona Melva foi embora aposentada daqui, depois de 70 anos. E um dia ela me escreve uma carta, dizendo: Pastor Glênio, o senhor não pode imaginar, eu dormi com os joanetes e acordei sem eles. Uau! Aos 80 anos? Por que não antes? Porque Deus precisava daqueles joanetes para trabalhar com ela. Tem coisas nas nossas vidas que estão ali como espinho na carne do apóstolo Paulo. Para quê? Para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. São coisas que Deus tem como preciosas para nós. A gente quer, ele diz: não vou tirar. Isso aí vai ser a escola da sua vida. Então, ele diz: ainda que pareça demorado, será que ele não vai atender? Aí, olha o que ele diz assim: digo-vos que depressa ele fará justiça. Mas espera, depressa de Deus, tenha cuidado com depressa de Deus, porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você se lembra do judeu que chegou para Deus e disse assim, ele estava rezando lá no monte, no Muro das Lamentações, e disse: Deus,
É verdade que 1 centavo de dólar para o Senhor é como 1 milhão? Aí Deus responde, disse, é. Ele disse, me dá 1 milhão. Aí Deus disse, espera 1 minuto, porque um dia para o Senhor, ou espera um dia. Você está achando que Deus vai responder tudo assim na mesma hora? Não, às vezes Ele leva tempo. Às vezes, mas o depressa de Deus, depressa Ele fará justiça. Contudo, aí Jesus faz uma questão. Quando retornar, quando voltar o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É o tempo que nós estamos vivendo. O que está acabando? Tem acabado o amor, que tem se esfriado, e tem acabado a fé. Porque a fé se baseia na palavra de Deus e nós não estamos mais olhando para a palavra de Deus. Isto aqui é muito importante nós prestarmos atenção. A oração individual, ela é feita a portas fechadas. Só Deus e eu estamos juntos. A oração comunitária só pode ser com concordância dos santos. A oração individual, ela é solita. A oração comunitária, ela tem que ter concordância. Nós vimos no domingo passado que o apóstolo Pedro diz assim, maridos, tratai as vossas mulheres como vasos mais frágeis, com discernimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Falamos aqui sobre essa questão que às vezes a oração é impedida dentro da casa, porque tem briga, tem duelo, onde havia necessidade de ter dueto. Marido e mulher estão brigando, a oração é impedida. Na igreja primitiva, eles tiveram, nós falamos aqui, que a igreja, quando os apóstolos levaram uma surra, eles chegaram e contaram para a igreja o que tinha acontecido, e os irmãos se reuniram em uníssono. O Eric hoje fez um estudo muito precioso sobre a sinfonia, a igreja como uma harmonia, como uma sinfônica, onde cada instrumento tem a sua importância, os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão, eles todos têm uma sua função, e dentro do corpo de Cristo tem também essa função. Então nós temos ali a igreja uníssona, em unidade, intercedendo, e não estava ali ninguém. Vamos dar uma olhada nesse texto talvez, vamos ver Atos capítulo 5, Atos 4, 23, Atos 4, 23, é bom, vocês estão com muita pressa? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças
e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que coisa mais linda, você está vendo? Eles não ficaram reclamando, nem murmurando, nem criando caso. Olha o que fizeram com os apóstolos. Não, eles simplesmente disseram, olha, isso aí estava previsto, o que foi feito com Jesus foi determinado por Deus, isso aí estava dentro do script, e nós estamos aqui em uníssono, e tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha o poder de Deus se manifestando, onde há unidade na intercessão. Por isso que Jesus disse assim, quando dois dentre vós sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. Existe a oração individual e existe a oração coletiva. A oração individual é em solitude. A oração congregacional é solidária. Você tem um amém que você tem que estar junto com o outro que você está orando. É dizendo assim, eu concordo, eu estou pronto aqui nesse assunto. Por isso ele chamou os irmãos lá, Ananias, Misael e Azarias. Vamos interceder, vamos orar. A natureza da bondade divina não está apenas em abrir a porta àqueles que batem, mas também em levá-los a bater e pedir. Preste bem atenção agora que nós estamos mudando um pouquinho o foco da oração. A oração não começa comigo, a oração começa com Deus. A natureza da bondade divina não está apenas em abrir a porta àqueles que batem, mas também em levá-los a bater e pedir. Deus me move a orar. A oração começa em Deus. A oração dos filhos de Deus começa no coração de Deus. Essa semana nós estávamos no grupo de homens e eles estavam lembrando da história de uma menina que estava pedindo um aquecedor para uma criança que estava morrendo lá na África, num orfanato, e ele precisava de um aquecedor. E a menina fez um pedido para que Deus mandasse o aquecedor para aquela criancinha que estava morrendo, e não se esqueça de mandar a bonequinha para o irmão dela. Eles fizeram a oração de noite, e no outro dia de manhã, chegou um pacote da Inglaterra, onde vinham algumas coisas, e vinha um aquecedor, e vinha uma boneca. Mas espera, a menina fez a oração à noite, não deu tempo, mas Deus já tinha providenciado a oração da menina, antes que a menina fizesse. É assim que Deus é. O Deus da eternidade, da sabedoria, da onisciência, da onipotência, da onipresença, é o Deus que prevê até a oração da menina. Não tem nada de surpresas para Deus. E não somos nós que comandamos Deus, é Deus que nos comanda pela sua graça. Se você ama a Deus, não pode ficar sem saber o que lhe dizer. Algo que seu coração tenha a se derramar diante dele,
algo que a graça dele já havia colocado dentro de você antes que você dissesse. Eu gosto de ver a floresta, porque a floresta ela tem as matas, as árvores, e as sementes caem. Muitas sementes ficam ali anos. E aí dá uma tempestade, cai uma árvore, e uma semente que estava lá embaixo, escondida, quando a luz entrou, a fototropia fez com que o caule brotasse. Agora abriu. Às vezes, o negócio está lá no coração, já colocado por Deus, e diante de uma crise, de uma luta, Deus nos faz orar. E aquela oração começa a funcionar. Quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias a seu povo, a primeira coisa que faz é inspirá-los a orar segundo a sua vontade. Deus move as pessoas a orarem segundo a sua vontade. Vamos para 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. O Senhor vai nos ensinando a esperar nele e a confiar nele e a orar aquilo que ele põe no nosso coração para orar. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Presta atenção? Olha o versículo anterior, versículo 14. Esta é a confiança que temos para com ele, para com o Senhor, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Naquele livro, O Intercessor, de Rees Howells, ele conta umas histórias muito interessantes. Uma vez ele ia na rua e viu um grupo de prostitutas. E elas tinham uma chefe lá, e o Espírito de Deus disse: pede-me, e eu te darei. O Espírito trouxe uma palavra ao coração dele: pede-me e eu te darei. É uma palavra do Salmo 2, pede-me as nações e eu te darei por herança. Pede-me e eu te darei. E ele disse: eu ousei pedir a Deus aquelas prostitutas, para o reino dele. E quando ele tinha um problema, porque ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E ele levou 1 mês para permanecer na palavra, porque ele ia e voltava e duvidava, e ia e voltava e duvidava, e ia e ficava naquela luta. Quando ele chegou e disse: agora eu sei, ele pediu. E quando ele pediu, era próximo do Natal. Tinha uma festa de Natal no orfanato onde ele vivia com o seu irmão, o irmão que cuidava, e ele era o intercessor. O trabalho dele naquele orfanato era interceder, não era fazer outra coisa. De repente escutou um grito no meio das pessoas que estavam lá: ah, meu Deus, meu Deus! E o Espírito disse para ele: é a moça. E ele correu para perto dela e pregou-lhe o Evangelho. Ela foi salva e foi salvo todo o bando. Porque é a vontade de Deus que move o nosso coração a orar. Quando Jesus disse para a gente aprender a orar, ele começa dizendo: o Senhor santifica o teu próprio nome, santificado seja o teu nome. Quem santifica o nome dele é ele mesmo. Porque eu não posso santificar o nome de quem é santo. Só o santo pode santificar o seu próprio nome.
Venha a nós o teu governo, o teu reino, a tua administração, o teu poder, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, opa! Segura. E aqui nós vemos Charles Spurgeon dizendo uma coisa que eu achei muito importante, que ele diz assim: as verdadeiras orações são como pombos correios, que encontram seu caminho com extrema facilidade. Elas não podem deixar de ir para o céu, pois é do céu que procedem. Elas estão apenas voltando para o lugar de onde vieram. Isso aqui a gente entende que é coisa linda, sabe? Você pega um pombo correio lá de Curitiba, traz ele para cá, aí põe um recadinho no pombo correio. Para onde ele vai, Ulisses? Para Curitiba. Você solta ele aqui, ele dá umas 3 voltadas assim em cima da cidade de Londrina, procura o rumo e para Curitiba. A oração começou onde? No coração de Deus. Para onde ela vai? Para o coração de Deus. Deus move o nosso coração para orar. E nós oramos segundo a sua vontade. E de acordo com a sua vontade, aquilo que nós oramos vai acontecer. Às vezes Deus responde orações que é da sua vontade para você sofrer as consequências. Muitas vezes Ele faz isso. Mas eu estou falando aqui de orações movidas pelo próprio Deus. Queridos, eu tenho mais um tempinho só para dizer, ainda que não estamos nem na metade do assunto. E nós precisamos que Deus nos mova e levante intercessores pela sua obra. Nós temos um projeto que a gente coopera com esse projeto, que é Literatura com Propósito para Pastores do Paraguai, na Bolívia, na Argentina, no Chile, no Uruguai, o ano que vem, se Deus quiser, aqui no Brasil também. Mas há um grupo lá no Paraguai. Há um grupo de intercessores que estão lá permanentemente na brecha da intercessão. Em qualquer tempo que você estiver, para qualquer tempo, aquele grupo, quer chova, quer faça sol, está lá, intercedendo. Não são muitos, mas é um grupo fiel que está intercedendo. Eu tenho pedido ao Senhor e falei com uma pessoa, falei aqui na igreja e uma pessoa se levantou dizendo: eu quero entrar nesse grupo. Por enquanto só está ele e eu. Nós vamos colocar um papel, qualquer coisa, para aqueles que Deus levantar. Nós não vamos motivar ninguém, mas aqueles a quem Deus tocar, para caminharmos na escola da intercessão, podermos entrar naquilo que Deus chamou a brecha. Eu procurei em Jerusalém um homem que ficasse na brecha e não encontrei. Um só. Como nós estávamos dizendo, oração é dificílima. É algo que muito pouca gente se propõe. A gente fala muitas vezes palavras, mas a coisa é maior. Eu queria ver um pouquinho de Isaías
12, 1 a 6, ele está falando sobre uma oração de adoração. Oração tem que ter alguns ingredientes, ela tem que ter as petições, as ações de graças, porque oração é adoração também diante do Senhor. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Esse texto é extraordinário. Esse é o menor capítulo do livro de Isaías, mas é um dos maiores. Ele começa dizendo, volta lá para o primeiro, dizendo, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Que dia é este, gente? Que dia é este, quando a ira de Deus foi retirada sobre nós? O dia da cruz, quando a justiça de Cristo satisfez toda a questão do meu pecado. A ira de Deus, se Ele nos consola, não só Israel, não só a terra, é uma ira, é uma consolação do seu cajado. O seu cajado me consola. Depois ele diz aí, eis que Deus é a minha salvação. Esse texto me enche o coração, sabe por quê? Porque eu não tenho uma salvação como doutrina, eu tenho uma salvação como pessoa. Eu não tenho uma salvação pelo que eu faço, eu tenho uma salvação por aquilo que Ele fez. Não é uma salvação produzida por nós, é uma salvação produzida por Deus. Deus é Ele mesmo a nossa salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Isso é muito grande. Jesus veio buscar a gente. Quando Daniel, ele se colocou naquela posição, ele disse assim, olha, eu não tenho condições, mas eu vou chamar meus três amigos aqui, nós vamos fazer um quarteto de oração aqui. Vamos pedir a Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia, implorou por misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério que o rei tem. Não há explicação dada para a oração de Daniel, nem como o Senhor respondeu, embora lá no final do texto, o rei Nabucodonosor vai dizer, olha, na verdade, este Deus de vocês é um Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que está por trás de todas as coisas. Eu só vou terminar aqui dizendo o seguinte, domingo que nós falamos aqui sobre esse assunto, havia uma pessoa muito preocupada e muito pesada, com muitas coisas aqui difíceis, no seu relacionamento, nos seus negócios, e ele, ouvindo essas palavras, se seus problemas dominam a sua vida, ou se existem há muito tempo, experimente ajoelhar-se.
nunca tinha tido esse privilégio de se ajoelhar diante de Deus, mas ele resolveu fazer isso. E logo em seguida veio essa outra palavra: as montanhas dos problemas só podem ser escaladas de joelho. As montanhas dos problemas só podem ser escaladas de joelhos. Eu não posso contar para vocês umas bênçãos que têm acontecido recentemente, e as lutas que nós temos enfrentado são grandes, mas vou contar uma coisa para vocês que tem feito muito bem ao meu coração. Quando os problemas levam os crentes a orar, fazem mais bem do que mal. Quando os problemas nos levam a orar, eles fazem muito mais bem do que mal. Eu tenho mais medo, mais preocupação do crente que está bem do que o do crente que está mal. Eu tenho mais preocupação daquele que está se sentindo confortável do que aquele que está em apertos. Eu tenho dito isso algumas vezes para alguns. Eu digo: olha, o melhor lugar que eu tenho passado é a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, me leva para o vale sombrio. E quando eu estou passando por lá, Ele está bem presente. Bem presente. E Ele vai cuidar de mim nesses lugares. Eu acho, queridos, que muitas vezes nós queremos sair dos problemas, queremos sair das dificuldades, queremos sair dos empecilhos. Não, isso não, isso não. E Deus está dizendo: isso sim, isso sim. É aqui nesse lugar que eu te quero, porque aqui você vai depender de mim. Você vai confiar em mim. Precisamos de mais crentes para os quais orar é o primeiro recurso e não o último. Eu gostava muito de ver isso no pastor Abuchaim, e eu quero aprender com as lições dele. Quando você contava um problema para ele, a primeira coisa que ele fazia era: vamos orar? Vamos orar? E as suas orações não eram muito longas, eram suficientes para colocar diante de Deus aquele problema. Quando os problemas levam, sim, não há nada que o homem natural odeie mais do que a oração. Se você quer saber se já nasceu de novo, observe o quanto você ama a palavra de Deus e ainda o quanto você tem prazer em falar com Deus. Aí você descobre se você já nasceu de novo ou não. Você vai gostar de ouvir Deus falar. E você vai gostar de falar com Deus. Foi esta uma das palavras que me ajudaram. Sabemos que uma pessoa foi regenerada pelo prazer que goza em falar com a Trindade sobre os homens e da alegria de falar com os homens sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Ela vai ter prazer de falar. Nenhum cristão é maior do que a sua vida de oração. Ponto. E aqui o negócio pega. Nenhum cristão é maior do que a sua vida de oração. Se você estiver muito ocupado para orar, estará ocupado demais para viver a vida cristã. Nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Daniel não teria a chave da revelação se Deus não lhe tivesse dado.
E ele não teria a chave da revelação se o Senhor não tivesse colocado no seu coração. Eu vou usar a expressão, a motivação de buscar a face do Senhor. Ele não teria ido buscar a face do Senhor se o Senhor não tivesse movido o seu coração a isto. E ele não teria encontrado a solução se o Senhor mesmo não tivesse lhe revelado. Tudo, queridos, na vida cristã, do começo ao fim, começa em Deus, é feita por Deus e vai para Deus. Do começo ao fim. Agora, Senhor, o Senhor nos faz orar. O Senhor nos leva a orar. E orar segundo a Tua vontade. E nos fazes depender do Senhor, de tal forma que não haja em nós nenhuma dúvida de que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração vai acontecer para a glória do Teu próprio nome. Queridos, nós ainda vamos um pouquinho no domingo que vem, se o Senhor assim permitir, ainda tocar nesse aspecto da intercessão, a intercessão movida por Deus, que move a Deus. Deus age de lá para cá, para que daqui para lá, sejamos parceiros de Deus na intercessão, e Ele possa fazer acontecer o seu programa nas nossas vidas, e na vida da igreja, e na vida da nossa família. Eu tenho visto assim as coisas tão simples acontecerem, de uma maneira tão gostosa, e tão leve, tão suave. Não é ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. Esta é a coisa mais significativa. O Senhor nos dê, quando o problema surgir, peça tempo. Lembre-se de uma coisa só, houve aqui um Black Friday, que diz que foi Black Fraude, porque neste mundo não tem nada de presente. Na verdade, no Brasil foi um Black Fraude. Isto é o temperinho de Faraó. Você lembra-se que o povo de Deus queria adorar, não lembram-se? O povo de Deus estava no Egito, queria adorar. Sabe o que Faraó fez? Colocou mais trabalho para o povo. E aí eles não tinham. Vocês antes, eu dava a palha para vocês cortar e fazer tijolo. Agora vocês vão ter que buscar palha e o barro e fazer mais. Aí tem que fazer a mesma quantidade. A partir de janeiro, nós vamos ter o comércio no centro também abrindo nos sábados. É para tomar todo o tempo seu. Todo mundo trabalhando cada vez mais e consumindo cada vez mais. E ninguém tendo tempo para ficar com família e ninguém tendo tempo para ficar com Deus. Cada dia mais ocupados, fazendo. E eu encontrei, o irmão está aqui, ele está aqui, encontrei com ele ali na Higienópolis. E como é que vai? Ele disse, atarefado ao extremo, fazendo coisa que a gente não precisa. Esse ano, eu e minha mulher não tivemos um momento para sair, para viajar, para sair, ter férias. O mundo sempre exigindo mais, e o consumismo exigindo mais, e eu vou correr para buscar uma plasma do Friday.
E o irmão saindo com... Eu fui lá no shopping para fazer um negócio lá, e lá vou voltando, está o irmão com uma monstra de uma televisão. Qual foi o preço? Ah, foi uma pichincha. Aí levou a pichincha. Pichincha. Aquela bicha não custa mais do que $100. E você paga 3 mil. E é pichincha. O mundo te saca até as cuecas. Tira tudo. E você trabalhando feito doido. E sabe qual é a recompensa? É ficar vendo Fantástico. Que belas notícias. Mensalão. Petrolão. Sal, pré-sal, petróleo, propina. E aí, é esse o sistema. A gente vendo todo dia isso, todo dia isso. Mais notícias e mais notícias e mais notícias. Então, o meu médico, fui fazer a cirurgia, aí ele disse, e aí, Glênio, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus, está tudo bem, está tudo bem. O que é que você tem feito? Eu tenho lido a Bíblia. Estou lendo mais a Bíblia do que outros livros, que antigamente eu lia mais livros do que a Bíblia, agora eu estou lendo mais a Bíblia do que outros livros. E não cansa, não? Então, eu vou contar uma história que o irmão do Humbertinho, que é médico, me contou há um tempo atrás, de um cidadão aqui em Londrina, que foi a São Paulo para fazer um check-up do coração. Aí foi lá, conversando com o doutor dos tops de São Paulo, cardiologista, e ele disse, o que você lê? Ele disse, eu leio a Folha de Londrina, eu leio o Estadão, eu leio a Folha de São Paulo. Ele disse, para de ler essas coisas. Isso aí é que está fazendo você ficar mais doente. Isso, o top lá do... Não era o Jatene, não, mas era um daqueles grandões. Aí ele disse assim, doutor, e o que eu vou ler? Ele disse, leia a Bíblia. Aí o homem vira para ele assim, o senhor é protestante? Ele disse, não, sou católico. Por quê? Só protestante que lê Bíblia? Você e eu estamos intoxicados com muitas porcarias. Lembra-se da receita da comida de Daniel. Eu não quero essas iguarias do rei, não. Eu não vou comer essas coisas estragadas. Eu quero comer o alimento da mesa do Senhor. Que Deus nos dê graça. Nós vamos continuar nesse assunto para poder chegar a entender por que Deus falou com Daniel e qual é o projeto de Deus para a sua igreja. Mas a gente precisa dessa base. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.